Senhor e Salvador Jesus Cristo. Todos, amém? A gente está sempre achando que está preparado, mas às vezes que a gente recebe as oportunidades, a gente fica nervoso, a perna começa a tremer, dá aquela vontade imensa de correr para o banheiro lá, né, de tirar a ansiedade que nos dá, ela começa a tremer a perna, porque a gente tem que, no papel do pastor como líder da igreja e pregador da palavra do Senhor, aquele que tem a responsabilidade de trazer o recado de Deus, é muito grande. A gente sente isso na pele quando tem a oportunidade de assim fazê-lo. Eu fico feliz, ao mesmo tempo sabendo da responsabilidade, porque eu tenho a oportunidade agora de poder honrar o nome do Senhor através dessa palavra, edificar a igreja do Senhor, a minha vida e a vida da igreja do Senhor através dessa palavra. Isso eu creio e quero assim profetizar nesta noite. Amém? Eu convido os irmãos, em respeito a abaixar a sua cabeça, vamos elevar mais uma vez o nosso pensamento e a nossa voz ao Senhor. Querido Deus eterno e poderoso Pai, como eu falei diante de agora, Pai, o nervosismo ele toma conta das nossas vidas, mas eu quero pedir ao Senhor, em nome de Jesus, que tudo aquilo que seja contrário à Tua vontade, à Tua graça, à Tua misericórdia, a ação e o agir do Teu Espírito Santo, ele seja contrário a isso agora, possa cair por terra em nome de Jesus. E nós tenhamos, Deus, o livre acesso à sala do trono do Pai, em profetizar nessa noite a bênção e a palavra do Senhor. Deus, que ela primeiro venha de encontro ao meu coração. E como igreja do Senhor nessa noite, todos nós sejamos edificados, que possamos glorificar o Teu nome, Senhor. Fala aos nossos corações e vem se fazer presente nas nossas vidas, ó Espírito Santo do meu Deus, e fala a cada coração. Tira de nós toda a imperfeição e usa-me como o Senhor já tem usado os Teus servos e tem usado a cada um que tem tido a oportunidade de profetizar e de falar a Teu respeito. Testifica nessa noite das Tuas verdades no nosso coração. Testifica nessa noite da vontade, da graça e da misericórdia do Senhor sobre as nossas vidas. É o nosso desejo, tão somente, em nome de Cristo Jesus. Amém. Eu gostaria de convidar os irmãos a abrirem sua Bíblia lá no livro de Gênesis, no capítulo 21, do verso 8 ao 21. Gênesis, capítulo 21, do verso 8 ao 21. Amém? Nos diz assim a palavra do Senhor: Agar no deserto. Começa o título dessa leitura. Isaac cresceu e foi desmamado. Nesse dia em que o menino foi desmamado, deu a Abraão um grande banquete. Vendo Sara que o filho de Agar, a egípcia, o qual ela dera luz a Abraão, caçoava de Isaac. Disse a Abraão: rejeita essa escrava e o seu filho, porque o filho dessa escrava não será herdeiro com Isaac, meu filho. Pareceu isso penoso aos olhos de Abraão, por causa do seu filho. Disse, porém, Deus a Abraão: não te pareça isso mal, por causa do moço, por causa da tua serva. Atende a Sara em tudo o que ela te disser, porque por Isaac será chamada a tua descendência, mas também do filho da serva farei uma grande nação, por ser ele teu descendente. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, tomou o pão e um odre de água, pôs-os às costas de Agar, deu-lhe o menino e a despediu. Ela saiu andando errante pelo deserto de Berseba. Tendo-se acabado a água do odre, colocou ela o menino debaixo de um dos arbustos e, afastando-se, foi sentar-se de frente, à distância de um tiro de arco, porque dizia: assim não verei morrer o menino. E sentando-se em frente dele, levantou a voz e chorou. Deus, porém, ouviu a voz do menino, e o anjo de Deus chamou do céu a Agar e lhe disse: que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do menino
daí onde está, ergue-te e levanta o rapaz, segura-o pela mão, porque eu farei dele um grande povo. Abrindo-lhe Deus os olhos, viu ela um poço de água, e indo a ele, encheu de água o odre, e deu de beber ao rapaz. Deus estava com o rapaz, que cresceu, habitou no deserto e se tornou flecheiro. Habitou no deserto de Parã, e sua mãe o casou com uma mulher na terra do Egito. Amém? Amém. Quando nós pensamos em deserto, eu não sei qual é a imagem que vem na mente dos irmãos, mas logo que pensamos em deserto, nos vem lugar seco, árido. Pelo menos essa é a imagem que eu tenho de deserto. E eu gostaria de pensar com os irmãos algumas coisas, e eu gostaria de começar dizendo o seguinte: deserto é lugar de crescimento. Talvez você vai entender um pouco a respeito disso que nós vemos aqui na palavra do Senhor, quando eu começar a destrinchar aquilo que pude através da leitura, e fazendo aqui as minhas bolinhas, destrinchando elas, para que juntos pudéssemos entender. Eu gostaria de começar falando o seguinte: a fase nas nossas vidas em que atravessamos desertos tão extensos que parecem não ter fim, desertos financeiros, emocionais, relacionais, na saúde, no casamento, entre outras noites intermináveis de choro e insônia, dias de apatia e aperto na garganta. Por mais ensolarado que esteja o dia, só enxergamos tom cinzento. Com predominante em nossa alma, o nosso alimento predileto não tem sabor. Aliás, tem sim sabor de isopor. A nossa música predileta soa indiferente aos nossos ouvidos, e esboçar um sorriso torna-se uma tarefa árdua. Na realidade, não sorrimos, apenas expomos a nossa arcária dentária. Dobramos nossos joelhos na tentativa de uma oração, mas nenhuma palavra conseguimos balbuciar. Então as lágrimas falam por nós. Gostaria de definir um pouco a respeito desse questão de deserto. Mas, como eu falei para os irmãos, deserto, lugar de crescimento. No deserto, temos que confiar, na soberania de Deus. Aí nós vamos lá no versículo 13, olha o que nos diz o versículo 13: mas também do filho da serva farei uma grande nação, por ser ele descendente. No deserto, nós temos que confiar na soberania de Deus, porque Deus está no controle de todas as coisas. Lembra, talvez vocês possam lembrar de algumas dessas definições de desertos naturais que eu pude citar aqui nas nossas vidas, e aqui nesses exemplos. E quando se fala de deserto, por exemplo, a gente já começa a pesquisar. Tem dias aqui que o nosso sistema, a nossa temperatura está tão extrema, tem dia que está aí 33 graus, de repente cai para 17, 10 ou 7 graus, e depois as temperaturas vão normalizando. E no deserto, as temperaturas chegam a atingir até 50 graus durante o dia, e à noite ela chega a 0 graus. E a umidade relativa do ar não passa de 10%. Você imagina então, você querer respirar. Eu digo isso porque esses tempos eu tive a Covid, e logo que me recuperei, voltei a jogar futebol. Irmãos, eu buscava o ar quando eu corria, e o ar não vinha. Parecia que essa baixa temperatura, umidade relativa do ar, ela continuava muito baixa, eu puxava o ar e o ar não vinha. E vocês então imaginam, irmão, nós estamos na temperatura de 40 graus durante o dia, aí quando começa a entardecer, 5, 6 horas da tarde, a temperatura começa a baixar, vai a 0 graus. E a umidade relativa do ar, você puxa, porque tem problemas de rinite ou problemas respiratórios. Eu, no meu caso, meus filhos mesmo, tem problema de sangramento. Quando a umidade relativa do ar está muito baixa para respirarmos, a gente sofre qualquer espirro que ele vai dar, ou a forma
de forçar uma narina, já começa a sangrar. Eu tenho uma dificuldade maior ainda porque eu passei por um processo de hemorragia nasal. Deus tinha um plano na minha vida para me trazer até Campo Grande, por isso Ele não me deixou ir naquele instante, né? Em cada narina dessa nós temos duas veias muito fininhas. Para minha felicidade, apenas uma narina dilatou. E a hemorragia não parava, eu ajoelhava e o negócio continuava a sangrar. Eu fazia assim, enchia a boca, saía pelo nariz, saía pelo ouvido. Minha tia chegou da feira, correu comigo para o hospital particular e lá eu fiquei 7 dias internado. Os médicos eles falam queimar. Aplicaram, para mim é mais fácil entender que eles aplicaram 4 injeções dentro do meu nariz. Eles falam queimar, para conter a hemorragia, até que parou. Eu fiquei no Natal e até o dia 2 a virada do ano internado, mas mesmo assim fiquei com sequela, a questão da respiração, se eu forçar o nariz ou então estiver muito seco, tiver a umidade relativa muito baixa, o meu organismo sente e logo o nariz começa a sangrar. Eu tenho essa experiência, infelizmente também com meus 2 guris ali, vira e mexe, acontece isso com eles, tem que correr lá para começar a estancar um pouco do sangue do nariz deles. A gente até aprende que, o nariz começou a sangrar, você levanta a cabeça. Besteira, irmão, não faz isso não. Os médicos dizem que você tem que baixar a cabeça e deixar todo aquele sangue sair. Você erguer a cabeça, o Matheus está aí que é bombeiro, acho que ele pode entender o que eu estou dizendo até. Se você erguer a cabeça, esse sangue, ele vai talhar e uma hora você vai baixar e ele vai sair todo novamente. Então eles instruem você a baixar a sua cabeça para que todo esse sangue que está ali em determinado lugar, ele saia todo e uma hora ele vai parar. Só que eu achei que eu ia parar e nunca parava porque eu tinha dilatado. Mas se não dilatar, então fica tranquilo que vai parar, fica tranquilo, tá? Mas nós temos que confiar. No deserto, temos que confiar. Eu não sei qual é o deserto da sua vida. Eu citei alguns exemplos aqui, ó. Deserto financeiro, deserto emocional, relacionais, deserto na saúde, deserto no casamento, entre outros. Noites intermináveis, talvez você queira buscar o choro e o choro, ele não vem. Mas saiba de uma coisa: deserto é lugar de crescimento. O que você precisa fazer? Confiar e saber que Deus está, que Deus é soberano, que Ele reinará e que resolverá aquilo que você procura, ou deseja, ou anseia em sua vida. No deserto, conte com a providência de Deus. No verso 17, a gente lê: Deus, porém, ouviu a voz do menino, e o anjo de Deus o chamou do céu a Agar e disse: que tens? Não temas, porque Deus ouviu a voz do menino, de onde estás. Deus ouviu a voz do menino, de onde estás. No deserto, conte com a providência de Deus. Deus proveu. De lá do deserto, Deus ouviu a voz, o choro do menino. O que você precisa, o que você e eu precisamos fazer? Precisamos abrir a nossa boca e falar para Deus. Tem até uma música, não sei quem é dessa época aí, né? Os mais novos aí. Conte para Deus os seus problemas, conte para Deus as suas dificuldades, que Ele te ouvirá. Sei que você ouviu, acho que é Cristina Cavalhais ou Denise Cerqueira, alguma coisa desse tipo aí, acho que é Denise Cerqueira. Já morreu também. Pastor, você lembra, hein? Cabelo branco aí não é à toa. Conte para Deus os seus problemas, conte para Deus a sua. Quem nunca ouviu esse cântico aí, já dizia a Amanda Vivi, levanta a mão do outro lado lá que ela está lá ouvindo. No deserto, não dá para prejudicar ninguém. No deserto, não prejudique, melhor dizendo. No deserto, não prejudique ninguém. É fácil estar no deserto, irmãos? Eu contei que a temperatura no deserto, durante o dia, ela chega até 50 graus. E durante a noite, ela cai para 0 graus e a umidade relativa do ar a 10%. Aqui chega a 40%, 50%, a gente já fica sofrendo, né? Há uns extremos aqui para a gente viver aqui. Imagina você viver a umidade de 10%, temperatura durante o dia chegar a 50%, à noite cair para 0 grau. É fácil? Não é. Mas no deserto,
não prejudique ninguém. A primeira coisa que nos vem à cabeça é tentar tirar algo de proveitoso para a nossa vida, ainda que esse proveito faça mal ou prejudique alguém. Humanamente, racionalmente falando, não seria assim que a gente iria agir, mas o texto nos diz, para não prejudicarmos ninguém, no verso 9. Olha o que nos diz o verso 9. Vendo Sara que o filho de Agar, a egípcia, o qual dera a luz a Abraão, caçoava de Isaac, ela chega para ele e pede que ela o mande sair do acampamento. Mas no deserto, nós temos que ter a consciência, para que eu seja feliz, para que eu viva bem, eu não tenho que prejudicar ninguém. Eu não posso construir a minha vida, aquilo que eu pretendo, que eu busco, em cima da fraqueza ou da desonestidade, ou buscando sempre menosprezar aquele que está ao meu redor. No deserto, não prejudique ninguém para que você possa crescer. Você não precisa prejudicar ninguém. Você precisa, lembra lá do começo? Contar com a providência de Deus. Você precisa saber que confiar na soberania de Deus. Você precisa contar com a providência de Deus. Quarto lugar. No deserto, abra-se para o impossível. Olha o que nos diz o verso 19. Abrindo-lhe Deus os olhos, viu ela um poço de água, e indo a ela, encheu de água o odre e deu-a de beber ao rapaz. No deserto, abra-se para o impossível. Era algo possível, irmãos? Aparecer do nada um poço de água ali no deserto? Como eu falei anteriormente, eu não sei qual o deserto da sua vida, mas todos nós enfrentamos deserto nessa vida. Se tem alguns exemplos ali. Mas no deserto, abra-se para o impossível, porque o Deus a quem você crê, o Deus a quem você serve, nós acabamos de ver aqui, é o Deus soberano, é o Deus do impossível. Nós bem sabemos que uma temperatura de 40 graus, você olhava lá, tudo seco, só apenas terra e o sol ardente, e de repente aparece um poço. Aparece um poço e uma água, acredito eu, muito saborosa. A gente começou lendo o texto lá, que ela chega lá, deixa seu filho lá e já sai porque ela não queria ver o guri. Porque assim, de fome, com fome a gente até consegue ficar, né? Mas talvez com sede, ó, um pouco eu estou aqui, a garganta já começou a secar. Talvez eu consiga ficar até o término aqui e não beber água. Mas eu acredito que durante todo o dia eu não vou conseguir ficar sem beber água. Nenhum de nós, nenhum organismo vai conseguir. A gente vai começar a desidratar. Esses dias passou uma reportagem de um rapaz que, acho que foi lá no Rio, não sei, ele caiu, ele foi tentar pegar algo, ele caiu dentro do mar, e ele foi levado, tentou voltar e foi levado, parou lá em uma pequena ilha, e tinha nada, como ali é uma área de pescador, ele tentou achar algo para ele comer, a água só salgada, ele começou até a comer carvão, foi a única coisa que ele achou. Depois de alguns dias já de fome, ele achou carvão, mas não era um carvão que algumas fogueiras que alguns pescadores fizeram, ficam aquelas folhinhas de madeira lá, e ele falou o seguinte: eu precisava enganar o meu estômago, eu precisava colocar algo dentro dele que ele sentisse que estava sendo alimentado, mas só Deus sabe como ele estava. Ele desidratou muito, ele mostra uma foto anteriormente dele muito gordo, e depois desses dias que ele ficou lá nessa ilha ali, muito magro. Obrigado, muito magro, machucado porque tentou nadar, e daí quando ele tentou voltar, ele não conseguiu, e era uma praia de surfistas. Para a felicidade dele, alguns surfistas estavam indo para lá justamente para pegar ondas, e para a felicidade dele ainda, esses surfistas também tinham telefones que lá nessa região pegavam, então eles não podiam tentar resgatar porque ele estava muito frágil. Ligou para um amigo, que um amigo já ligou para o bombeiro, e os caras foram lá com o helicóptero e o recuperaram, e o salvaram. Ou seja, o nosso organismo, a gente precisa de alguma forma enganá-lo, quer seja com algo saudável, quer seja com algo que não seja saudável, a gente precisa enganá-lo. Mas água, vai chegar um momento em que você vai ter, como ele mesmo falou, a água que ele bebeu foi a própria urina dele, do pouco que saía, ele chegou a beber, porque ele precisava alimentar, precisava de líquido. Pelo menos o dele era menos salgado que o do mar. O dele era menos salgado
que o do mar, né, irmãos? Ou seja, irmãos, no deserto, abra-se para o impossível. Parecia, como você fez esse exemplo do camarada aí, eu penso que na mente dele passou pela cabeça dele que ele iria morrer, que ele não ia conseguir ajuda. Mas o Deus do impossível enviou 3 ou 4 surfistas ali de jet ski, que chamaram socorro e o resgatou. Nós precisamos crer, abrir a nossa mente, abrir a nossa visão, o nosso coração e a certeza, para que o Deus que nós servimos é o Deus do impossível. Nós cantamos, nós lemos a palavra do Senhor, nós chegamos até a processar que cremos, mas isso tem que ser uma certeza nas nossas vidas. Precisamos do deserto abrir-se para o impossível. Precisamos abrir-se para o impossível. No deserto, erga a sua voz e chame a Deus. Alguém abra para mim aí Salmo 126, no versículo número 5, por favor. Salmo 126, versículo 5. Os que semeiam com lágrimas cegarão com alegria. Semeiam com lágrimas, ceifarão com alegria. No deserto, devemos erguer a nossa voz e chamar por Deus. Não foi isso que o garoto fez? Quando sua mãe o abandonou lá, sabendo com a certeza de que ele iria morrer, porque estava destinado a isso, no deserto. Um pouco do alimento que tinha, o pão, já tinha acabado. A água também. Então só lhe restava agora, para que algo visse, ele morrer de sede, de fome, se defiando no deserto, se afastar e observar de longe. Mas o que ele fez? Ele ergueu a sua voz, ele clamou ao Senhor. E o que Deus fez? Deus enviou um anjo. No deserto, enfrente o medo. O versículo 18 que nos diz, lá na frente: ergue-te, levanta o rapaz, segura-o pela mão, porque eu farei dele um grande povo, No deserto, enfrente o medo. O medo daquela mãe era perder o seu filho. Qual é o seu medo? No deserto, enfrente o medo. O anjo do Senhor chega perto e diz: ergue-te, levanta o rapaz, segura-o pela mão, porque eu farei cumprir nele aquilo que eu havia prometido à descendência de Abraão. No deserto, levante-se e lute. No deserto, levante-se e lute. Está passando por luta, irmão? Eu não sei qual é a tua luta, mas Deus quer te fazer vencedor. Deus quer te fazer vencer a luta que você está lutando. Ainda no mesmo versículo 18 nos faz entender. Olha o que ele mesmo nos diz. Acabei de ler. Ergue-te, levanta, segura-o pela mão, e eu farei dele um grande povo. No deserto, levante-se e lute. Ela havia desistido. Foi lá para o canto esperar a morte. E o texto nos desafiou e nos desafia a levantarmos e enfrentarmos o nosso medo. Eu creio que o medo dela naquele instante era de ver o seu filho morrer e ela não poder fazer nada. No deserto, levante e lute. No deserto, adapte-se aos novos tempos. Olha o que nos diz os versos 20 e 21. Deus estava com um rapaz que cresceu e habitou no deserto e se tornou flecheiro. Habitou no deserto de Parã e sua mãe o casou com uma mulher da terra do Egito. Deus nos conclama no
deserto, nós temos que nos adaptar às situações que nos são colocadas. O que está sendo colocado para você no dia a dia, no teu deserto? Que deserto você está passando? Você precisa se adaptar ao deserto que você está vivendo e vencer o deserto que você está passando no momento. No deserto precisamos nos adaptar, inovarmos, procurarmos viver de maneira diferente aquilo que está sendo nos colocado naquele momento. Tudo nos aponta, tudo nos leva. Você vai morrer, mas eu e você não precisamos crer nisso. Nós temos que fazer diferente. Eu posso mudar essa situação. Eu tenho como mudar essa situação. Eu tenho que fazer essa situação ser diferente na minha vida. No deserto, treine para a batalha. Deus fez dele um flecheiro. Eu não sei dali para frente qual tipo de batalha você vai enfrentar, mas Deus te conclama, te diz: no deserto você precisa treinar para vencer as batalhas. Batalhas, lembra que no começo aqui eu citei algumas delas, vão surgir nas nossas vidas. Você precisa estar preparado para vencer e lutar essas batalhas e sair delas vitorioso. Você precisa lutar e sair delas vitorioso. No deserto, faça aliados. 21 nos diz, como eu acabei de ler aqui: habitou no deserto de Parã, e sua mãe o casou com uma mulher da terra do Egito. Lá ele formou uma nova família, cresceu, se multiplicou, aliou-se, criou laços. E Deus quer que cada um de nós, no deserto, criemos laços, a ponto de você chegar a alguém, colocar a sua situação, crendo que Deus é Senhor, está no controle, Ele é soberano. Mas como seres humanos nós precisamos nos achegar sempre a alguém. Alguém vai ter sempre uma palavra, um gesto, uma atitude que vai te ajudar, aliado com você, a enfrentar as dificuldades. Mostrar principalmente para nós cristãos, diante da palavra de Deus, como nós devemos agir, o que fazer e como fazer. No deserto, faça aliados. Precisamos fazer aliados no deserto. Irmãos, eu não sei qual deserto que temos enfrentado. Todos os dias nós enfrentamos desertos. Enfrentamos desertos todos os dias. Como eu falei anteriormente, quer na vida profissional, quer na vida sentimental, quer na vida, seja ela qual for, você vai enfrentar desertos. Como você vai enfrentar esses desertos? Aí compete a mim e a você escolher de que maneira nós vamos passar por esses desertos e vencê-los. Conselhos na Bíblia nós temos, que nos mostra como devemos fazer, o que fazer e quando e como fazer. Daí compete a cada um de nós, queremos fazer ou não querer fazer, ou continuar preso a um deserto ao qual talvez você tenha sido destinado, que eu tenho certeza que Deus não destinou esse deserto para você. Deus disse para Abraão para ele cumprir a ordem, para ele fazer tudo quanto Sara havia lhe pedido, porque era plano de Deus que o processo de Deus em fazer também da vida de Ismael uma grande nação se cumpriria. E aqui no texto nós encontramos essas respostas. Assim como Deus aparecerá e avisará para cada um de nós diante dos nossos desertos como devemos fazer, o que fazer e como fazer. Porque no final de todo esse deserto, Deus é soberano, Deus está no controle, Deus quer resolver e quer ser Senhor das nossas vidas. Que Deus possa abençoar as nossas vidas.